Sabe aquela ideia de que às vezes histórias diferentes contam uma coisa só? Pois é, e se 4 passagens bíblicas de épocas completamente diferentes estivessem, na verdade, tecendo uma única e grande história sobre esperança? É essa a jornada que a gente vai fazer agora, descobrindo como a imagem de uma âncora inabalável consegue conectar séculos de fé. Vamos nessa? Olha só o nosso roteiro, a gente começa com um problema, um vazio, a glória que se retira, depois a gente olha para trás, buscando por fidelidade na história. Aí chegamos no ponto central, a âncora da alma. Com isso em mente, vemos a aplicação prática em sabedoria para o amanhã e para fechar com chave de ouro, a promessa do retorno. Uma coisa leva a outra, vamos ver. Então, vamos lá. Nosso ponto de partida é um momento bem sombrio, para ser sincero. O povo de Israel está no exílio. E para a gente realmente entender o tamanho do problema, precisamos ir até o livro de Ezequiel e testemunhar o que acontece quando a presença de Deus simplesmente vai embora. A imagem que Ezequiel descreve aqui é devastadora. E olha, não estamos falando de um sentimento, de uma sensação de distância, não. É uma partida literal, visível. A chamada glória do Senhor, que era essa manifestação física da presença de Deus, está abandonando o templo, o coração da nação. Imagina o vácuo, é algo de proporções cósmicas. Essa visão é basicamente um retrato da desolação espiritual. O vazio fica ali, palpável. E isso, claro, levanta uma pergunta que ecoa até hoje, né? Como é que se mantém a fé quando a presença divina parece ter sumido do mapa? Como é que se lida com o silêncio? Ok, então temos um problema pesado, o silêncio, a ausência. Para encontrar uma resposta, a Bíblia muitas vezes faz um movimento interessante. Ela olha para o passado. E é isso que faremos agora. No Salmo 105, encontramos um exemplo histórico poderoso da fidelidade divina, mesmo nos piores momentos. E o legal é que o salmista não vem com um argumento filosófico complexo. Ele conta uma história, a história de José. É talvez o exemplo mais clássico de como um plano divino pode estar acontecendo a longo prazo, por trás das cortinas, mesmo no meio de um sofrimento extremo e de uma aparente injustiça. Vamos repassar essa jornada de José. É impressionante. Cada etapa parece um desastre pior que a outra. Traído pela família, vendido como escravo, depois preso por uma acusação falsa. O texto diz que a palavra dele, a promessa, foi testada, provada pelo fogo. E só então, no tempo certo, ele foi exaltado para governar. A narrativa mostra que cada passo, por mais doloroso que fosse, fazia parte de algo maior. Então, o ponto crucial aqui é este. A história de José estabelece um padrão. Ela serve como um lembrete poderoso de que as promessas divinas são confiáveis, mesmo quando a realidade ao redor está gritando o contrário. E essa confiança naquilo que não se vê, bom, essa é a ponte perfeita para a nossa próxima ideia. Agora sim, a gente chega no coração da nossa exploração. Lembra do problema da ausência lá em Ezequiel? Pois é, aqui vem a solução. A carta aos Hebreus, que foi escrita para uma comunidade que também estava desanimada, enfrentando perseguição, nos dá uma das metáforas mais poderosas de toda a Bíblia. O que o texto de Hebreus faz é redefinir a esperança. Não é um otimismo vago, tomara que dê certo. É uma âncora. E qual é a função da âncora? Ela não impede a tempestade. O barco vai balançar e muito, mas a âncora garante que ele não seja arrastado, que não se perca. É estabilidade, bem no meio do caos. A força dessa imagem é inegável, firme e segura. Num mundo cheio de incertezas, em meio ao silêncio e à aparente ausência, essa esperança é apresentada como algo concreto, algo em que de fato se pode segurar. Mas por que essa âncora é tão segura? Bom, o segredo está em onde ela está presa. Ela não depende das circunstâncias aqui fora, nem dos nossos sentimentos. O texto diz que ela está presa no santuário interior, um lugar espiritual, e está ligada a um juramento de Deus que não pode ser quebrado. Isso quer dizer que mesmo que o mundo visível desmorone, a âncora continua firme, porque a segurança dela vem de um lugar transcendente. Ok, a ideia é linda, é poderosa, mas como é que isso se parece na vida prática? Uma fé ancorada muda o jeito de encarar o futuro. Para entender melhor, a gente vai dar um pulo no livro de Provérbios e ver como essa esperança molda a nossa atitude no dia a dia, transformando arrogância em sabedoria. Provérbios coloca aqui 2 posturas, lado a lado. Primeiro, a do orgulho. É aquela pessoa que se vangloria do amanhã, que age como se o futuro fosse uma posse sua. É a mentalidade do eu controlo tudo.
Em contraste direto, vem a postura da sabedoria, que simplesmente reconhece a verdade. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Essa postura não busca o próprio aplauso, mas confia em algo maior. E aqui está a conexão crucial. Uma vida ancorada é, por natureza, uma vida humilde. Se a esperança está firmemente presa em algo eterno que não muda, não existe mais aquela necessidade desesperada de fingir que temos o controle sobre o incontrolável. A humildade deixa de ser fraqueza e se torna a atitude mais lógica e libertadora. Confiar na âncora nos livra daquele peso esmagador de ter que prever tudo. É a diferença entre tensão e confiança. E agora o círculo se fecha. A gente retorna a Ezequiel lá do comecinho. Só que dessa vez, não para encontrar o problema, mas sim a promessa. É aqui que aquela crise de ausência que deu início à nossa jornada encontra a sua resolução. É preciso notar a profundidade dessa promessa. A solução para a glória que se retira do templo não é simplesmente uma glória que retorna para o templo. Não. A solução é algo muito mais íntimo, muito mais radical. Uma transformação interna. Um coração de pedra, insensível, sendo trocado por um de carne, vivo. Um novo espírito sendo colocado dentro das pessoas. E assim, a nossa narrativa se completa. A gente partiu de uma presença que era externa e que se afasta para chegar a uma promessa que é interna e permanente. A esperança não é apenas que Deus volte a estar perto, mas que Ele passe a habitar dentro. Essa, no fim das contas, é a segurança máxima da âncora. E assim, essa exploração termina com uma pergunta, que fica para reflexão. Diante das tempestades da vida, que são inevitáveis, e daqueles momentos de silêncio, onde é que se encontra a verdadeira estabilidade? O que serve como a âncora que mantém a alma firme e segura?